Em Marcos, capítulo 4, Jesus conta uma parábola conhecida como a parábola do semeador. Jesus diz que certa vez o semeador saiu a semear e algumas sementes caíram à beira do caminho, onde vieram pássaros e comeram aquelas sementes. Outras sementes caíram em um solo rochoso com pouca profundidade e aquelas sementes nasceram, mas o sol queimou as sementes. Outras sementes caíram em um solo cheio de espinhos e os espinhos sufocaram aquelas sementes. E outras sementes caíram em um solo bom e aquelas sementes produziram bons frutos. Os discípulos procuram Jesus no particular e perguntam para Jesus o que ele queria dizer com aquela parábola. E Jesus diz que a semente é a palavra de Deus e os solos é o coração do homem. Nessa parábola, Jesus nos ensina que quando a palavra de Deus ela é ouvida por um bom coração, essa palavra então ela produz bons frutos. Qual é o bom coração? O bom coração é aquele que ouve a palavra e aceita a palavra, ouve a palavra e guarda a palavra. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus e aceitamos e guardamos o nosso coração, essa palavra tem o poder de produzir bons frutos em nós. Então, hoje eu quero falar sobre a importância de ouvirmos a palavra de Deus. Quando ouvimos essa palavra produz em nós bons frutos. E quais são esses frutos? Em primeiro lugar, o fruto da fé. Em Romanos 10, versículo 17, diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É através de ouvir a palavra que nós teremos fé. E qual a importância de termos fé? É porque sem fé nós não seremos salvos. Em Efésios 2,8 diz que pela graça somos salvos mediante a fé. A salvação vem pela graça, mas é através da fé que nós recebemos a salvação. Em segundo lugar, em Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Só quem tem fé pode agradar a Deus. É através da fé que nós nos relacionamos com Deus. É através da fé que nós recebemos aquilo que Deus tem para nos dar, seja espiritualmente ou materialmente. Então, em primeiro lugar, a importância de ouvir a palavra de Deus, porque quando nós ouvimos a palavra de Deus produz fé em nós. Em segundo lugar, a palavra de Deus produz alegria em nosso coração. Em Salmos capítulo 1 diz, bem-aventurado aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Então aqui a palavra de Deus diz que é bem-aventurado, ou seja, é muito feliz aquele que ouve, mas não apenas ouve, mas ouve e medita na palavra de Deus. Quando nós ouvimos e meditamos na palavra de Deus, a palavra de Deus nos traz alegria. Por quê? Porque a palavra de Deus nos revela quem Deus é. A palavra de Deus nos revela o quanto Ele nos ama. A palavra de Deus nos revela o que Ele fez por nós. Quando nós ouvimos e meditamos na palavra de Deus, nós nos enchemos de alegria, porque a palavra de Deus nos revela quem nós somos. Muitas vezes nós vivemos tristes porque nós ouvimos aquilo que o mundo diz sobre nós, aquilo que o diabo diz sobre nós, aquilo que as pessoas dizem sobre nós. Mas nós precisamos ouvir aquilo que Deus diz ao nosso respeito. E é através da palavra de Deus que nós vamos saber aquilo que Deus fala sobre nós. Então a palavra de Deus ela produz em nós a fé, ela produz em nós a alegria e ela produz em nós a santidade. Jesus disse em João capítulo 17, versículo 17, Senhor, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós vivemos então na santificação. A palavra de Deus nos leva a viver em santificação. Viver em santificação é viver uma vida sem ser contaminado com o pecado. E por que é importante viver em santificação? Porque a palavra de Deus diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então a importância de ouvirmos a palavra de Deus. Se você quer ser uma pessoa salva, se você quer se relacionar com Deus, se você quer ser uma pessoa feliz, se você quer ser uma pessoa que vive em santificação, uma pessoa que verá o Senhor, você precisa ouvir a palavra de Deus. E claro, lembrando sempre do que Tiago diz, não basta apenas ouvir, mas é necessário também praticar essa palavra. Eu quero orar com você.
Senhor, nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio de conhecer a Tua palavra. Enquanto muitos povos, muitos países ainda não conhecem a Tua palavra, nós conhecemos. E nós te pedimos, Senhor, coloca amor em nosso coração para que nós venhamos amar a Tua palavra, para que nós venhamos ouvir a Tua palavra todos os dias e não apenas ouvir de uma forma distraída, mas ouvir e meditar, ouvir e praticar, para que nós possamos ser pessoas cheias de fé, de alegria e pessoas que vivem em santificação. Te agradecemos no nome de Jesus.